Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós estamos refletindo sobre o mundo espiritual, este mundo que é real, mas que às vezes nós não conseguimos enxergar. E ele está bem aqui ao nosso redor. Já temos uns 4 vídeos, eu aconselho você a ir seguindo esses vídeos. Se você ainda não assistiu, comece desde o primeiro, que há uma continuidade. Estamos no YouTube, Vera Reflexões, espaço Reflexões, vá lá, tem muitas mensagens, tem mais de 300 mensagens para você alimentar o seu espírito. E vamos dar continuidade aqui sobre um conhecimento maior sobre este mundo espiritual, onde Deus habita, onde os anjos habitam. Hoje nós vamos falar de uma forma mais específica sobre o Arcanjo Miguel. E nós vemos na Bíblia, quando nós esquadrinhamos a Bíblia, que só aparecem 2 anjos nominados, com nomes, que é o Arcanjo Miguel e é o anjo Gabriel. Se fala muito dos anjos, se diz em vários versículos que eles são milhões de milhões. Lá em Apocalipse nós temos, por exemplo, essa citação. Mas só 2 foram nominados, o Arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Então, vamos conhecer um pouco mais hoje sobre o Arcanjo Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus. Veja que coisa interessante. Você tem uma semelhança idêntica com o próprio Deus. Quem é como Deus. E Miguel é citado pela primeira vez lá no livro de Daniel, que nós já falamos aqui, nós já fizemos essa referência. Em Daniel 10, verso 13, você vê este episódio lá, você pode rever na sua Bíblia, quando o arcanjo Miguel lutou contra o rei da Pérsia, ajudando ao anjo que estava incumbido de levar aquela mensagem para Daniel, mas que estava sendo impedido pelo rei da Pérsia, que era a figura também de um anjo maligno. E aí o arcanjo Miguel entrou nesta batalha, e foi uma batalha que levou 21 dias para ser vencida. Então não foi nada fácil, mas o arcanjo Miguel aparece aí, ajudando aquele anjo para levar a mensagem de Deus para Daniel. E nessa passagem das Escrituras, Miguel é designado como um dos primeiros príncipes. Isso nos mostra a posição proeminente que ele tem no exército celestial. Porque ele é referido dessa forma. Um dos primeiros príncipes. O arcanjo Miguel também é destacado por este anjo que estava sendo impedido de levar esta mensagem até Daniel. Ele é destacado com a posição que Miguel estava ali ocupando diante de Israel, diante do povo de Deus. E ele chama o arcanjo Miguel como príncipe do povo de Israel. Está em Daniel 10, 20 e 21. Não deixe de conferir na sua Bíblia. Então, no capítulo 12 de Daniel, essa posição protetora de Miguel ganha uma proporção muito maior quando, pela visão de Daniel, o arcanjo Miguel é chamado o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de Deus. Está em Daniel 12, de 1 a 10. Então, é bom que você leia e reflita nessas passagens, porque aí nós vamos perceber como o arcanjo Miguel era visto por aqueles que viveram alguma experiência com ele. Tanto o anjo que estava ali, sendo impedido de levar a mensagem de Daniel, como o próprio Daniel, através da visão que Deus deu a ele.
E naquele tempo se levantará Miguel, foi a visão de Daniel, falando do tempo do fim. Naquele tempo, no tempo do fim, que nós vemos lá em Apocalipse, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado, escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então essa passagem aí mostra a visão que Daniel teve dos tempos do fim, que nós fazemos um paralelo, podemos fazer um paralelo também com a visão que João teve lá em Apocalipse 12, de 7 a 15. Nesse trecho de Apocalipse 12, 7 a 15, nós vemos aí registrada uma grande batalha que é liderada pelo arcanjo Miguel contra Satanás e seus anjos caídos. Então veja que o arcanjo Miguel realmente está numa posição de destaque no exército celestial e ele sempre se envolve nessas batalhas em prol do povo de Deus. Nós lemos em Apocalipse 7, por exemplo, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, a batalha ali era entre Miguel e os seus anjos. Miguel no comando, contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos caídos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Nesta batalha, Satanás é tirado das regiões celestiais e lançado na terra. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos, os anjos caídos, foram também precipitados com ele. Então, se você ler aí até o verso 15, é o contexto aí da segunda vinda de Cristo. E nós vemos aí Miguel sempre como defensor da igreja de Cristo. Se lá no Antigo Testamento, no que está registrado no livro de Daniel, Miguel ali está protegendo o povo de Israel, aqui ele tem uma abrangência muito maior, porque aqui ele já está sendo um defensor da igreja de Cristo, que envolve tanto judeus como gentios. Em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, nós lemos: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, falando aí da segunda vinda de Cristo, e todos que serão ressuscitados e pertencerão a essa igreja gloriosa de Cristo. Dizemos, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem. Então está aí no contexto da segunda vinda, onde aqueles que morreram em Cristo, que têm uma estatura, que ressuscitarão para governarem juntamente com Cristo, eles primeiros serão ressuscitados e depois os vivos que estão aqui na terra, também já na estatura espiritual, serão ressuscitados e formarão a igreja gloriosa de Cristo. No 16 nós lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando se refere aí à voz de arcanjo, provavelmente está se referindo ao arcanjo Miguel. Então, o arcanjo Miguel ele é citado em outros livros também
do cânon bíblico. Como, por exemplo, na carta de Judas, quando Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Você pode ler em Judas 1:9, só tem um capítulo, Judas, então versículo 9, quando Miguel está contendendo com Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés, e Miguel ali, como um grande guerreiro, como um anjo onde tinha uma posição dentro do exército celestial, ele vai e contende com Satanás. Então, nós podemos dizer o que sobre o arcanjo Miguel? Podemos dizer que ele é um líder entre os santos anjos de Deus. Não é verdade? Ele aparece sempre nesse contexto de liderança, de uma posição de comando. Podemos dizer também que ele é um anjo valente e guerreiro. Ele sempre aparece em batalhas. Diferente do anjo Gabriel, que apareceu a Maria para lhe trazer uma mensagem. Mas o arcanjo Miguel, ele sempre aparece em batalhas espirituais. Lá no Antigo Testamento, como nós já dissemos lá em Daniel, ele teve o papel de guardião dos israelitas, guardando sempre o povo de Deus. Mas no Novo Testamento, ele continua à frente das hostes angelicais, mas agora estendida a toda a Igreja de Cristo. Então, hoje, nós que pertencemos à Igreja de Cristo, judeus e gentios, temos também nesse exército de anjos que estão ao nosso redor, que são usados por Deus para nos proteger, para nos trazer uma mensagem. Nós temos também aí o arcanjo Miguel batalhando por nós nas regiões celestiais. Como já dissemos, ele esteve envolvido na morte e no sepultamento do corpo de Moisés, quando ele contendeu ali com Satanás, como está registrado na Bíblia, sobre o corpo de Moisés. Segundo 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17, que nós já lemos antes, vemos que ele está envolvido nos eventos da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, o arcanjo Miguel está envolvido. Porém, tem um alerta muito importante aqui que nós precisamos dar. Miguel é apenas um anjo usado por Deus. Ele não deve ser considerado uma pessoa divina. Ele não deve ser adorado. Ele não é a segunda pessoa da Trindade, como alguns creem e pregam isso. Ele não é Cristo. Miguel é um anjo, um arcanjo, que se envolve nas batalhas espirituais a favor do povo de Deus, mas ele não é a figura de Cristo. Ele é um anjo que recebe ordens do Senhor, do seu Criador. Apesar de ele ter uma posição proeminente, muitos interpretam que ele possa ser uma figura de Cristo. Não é uma interpretação errada, herética. E por mais que os anjos sejam poderosos, porque eles são poderosos, a Bíblia afirma que a superioridade de Cristo está sobre todos os anjos. Se você ler e analisar lá em Hebreus e outras passagens bíblicas, você vai ver que os anjos são identificados na Bíblia como servos, enquanto Cristo é sempre identificado como Filho de Deus. Aí você pode dizer, não, mas Isaías lá fala de Cristo como um servo também. É verdade, mas ele diz que Cristo era um servo sofredor. E aí ele está se referindo ao Filho de Deus, na condição de servo, que nós sabemos
que na sua primeira vinda, Jesus veio como servo, como boi, para servir, para doar sua vida para nos salvar. E na segunda vinda, ele virá como rei, entronizado, e levará sua igreja gloriosa com ele para governar durante o milênio aqui na terra. Então, a autoridade que o arcanjo Miguel possui não vem dele próprio. Essa autoridade é concedida pelo seu Criador, Deus que criou os anjos. Os anjos não têm autoridade própria. Essa autoridade que eles recebem é de Deus, o seu Criador, assim como nós também não temos autoridade própria, recebemos de Deus quando cada vez mais nos identificamos com Cristo. Então, essa mensagem deste domingo vai ser um pouco mais curta, mas nós aqui estamos trazendo à luz esse arcanjo Miguel que é citado na Bíblia, e o importante é que nós entendamos que nós não devemos nunca cultuar anjos. Nós devemos entender que os anjos foram criados por Deus, são mensageiros de Deus e estão a serviço do povo de Deus por uma ordem divina. Então, se você tem algum pedido para fazer, não peça anjo. Você pede a Deus. Ele move seu exército celestial para atender o seu pedido, para atender a sua súplica. Mas o importante é que a nossa adoração seja unicamente a Deus e nunca a anjos. Existe um vasto material sobre anjos. Temos que ter muito cuidado e nos ater somente ao que a Bíblia está nos mostrando. Porque os estudiosos, os homens, têm a tendência, às vezes, de fazer conjecturas, fazer suposições de coisas que não estão com a clareza realmente grande na Bíblia, que o Espírito Santo não deixou essa clareza. Então, nós vamos ter que aguardar até que ele nos dê uma revelação maior. Por enquanto, temos sim que nos ater àquela revelação que nós recebemos das Escrituras. Então, continue conosco. No próximo domingo, nós vamos conhecer um pouco sobre o anjo Gabriel e podemos ver aí a diferença que há entre o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, por exemplo, as suas funções, como eles foram usados de formas diferentes, em momentos diferentes. Mas não tenha nenhuma dúvida de que esse mundo espiritual está aqui ao nosso redor. Esse mundo espiritual está aqui presente no nosso dia a dia e nós não podemos ignorar a ele. Muito obrigado pela sua audiência e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!